cérebro é um lugar maravilhosamente surpreendente. É o órgão principal do sistema nervoso humano, composto por 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, quase 4 vezes maior que a circunferência da Terra ao redor da linha do Equador. Os neurônios transmitem e recebem informações que nos dizem quando respirar, quando algo é doloroso, nos alertam sobre perigos e quando celebrar uma conquista. Dentro do cérebro, existem 100 bilhões de neurônios que transmitem informações a mais de 400 km por hora. Isso é mais rápido do que um carro de Fórmula 1. O poder do cérebro é surpreendente. E se nossos cérebros adotaram uma forma de pensamento que precisa ser atualizada, corremos o risco de ficar presos em nossa forma de pensar? O que podemos fazer para evitar que essas formas de pensamento se tornem mind traps, armadilhas mentais? Gente, que série é essa? E eu queria começar a série com uma pergunta, obviamente. Eu queria que você fosse muito sincero, para que isso faça um pouco mais de sentido. E de repente você já sentiu-se preso mentalmente em uma situação? Como se de repente você tivesse caído numa armadilha, preso mentalmente. Você percebe, por exemplo, pessoas que têm um medo excessivo em relação a alguma coisa e geralmente este medo as impede de dar alguns passos ou de executar tarefas triviais, coisas simples do dia a dia. O medo bloqueia as pessoas. Em geral, isso acontece. Ou, de repente, pensando no assunto do futebol, graças a Deus pelo Fluminense, né, que não deixou a Argentina triunfar. Que isso, gente? Vocês estavam torcendo para a Argentina? Porque sabe que a ideia é essa, né? Não era Fluminense. É a gente ali, cara. Mas pensa no ambiente ali do futebol, e aí o time adversário... Opa, obrigado. Obrigado. Então, o time adversário, ele marca o primeiro gol. O que geralmente acontece? Emocionalmente, começa a desestabilizar os jogadores que sofreram o gol. Não é verdade? É difícil dar a volta. É difícil tomar as rédeas do jogo e executar o plano tático. Porque muito do que a gente faz ou como a gente reage à vida tem muito mais a ver com as nossas emoções do que simplesmente com nossa capacidade cognitiva. Porque é isso que geralmente acontece. Vocês lembram lá de 2022, quando o Rodrigo chutou a primeira bola de pênalti contra a Croácia? Aquilo desestabilizou o Brasil. Bateu na trave. O goleiro pegou. Acho que foi isso, né? O goleiro pegou, né? Desestabilizou. O técnico foi malhado pela torcida. Todos os brasileiros postaram alguma hashtag aviltante contra o técnico. Não foi verdade? Quem não amaldiçoou aquele técnico um pouquinho que atire a primeira pedra? Amém, né? Isso é pau, né? Mas é isso que acontece. Porque muito do que a gente faz não tem muito a ver com a nossa capacidade cognitiva. Eu li a história de um estudante de matemática, ele estava no doutorado, e ele chegou ali meio atrasado. E tinha um problema matemático no quadro, e ele anotou aquele problema entendendo que aquilo era uma tarefa para casa. E aí ele se matou, fez aquilo ali, apresentou o resultado, ao passo que o professor ficou abismado com aquilo. Porque era um problema impossível. Só que esqueceram de falar para ele. Vocês já ouviram essa história? Estou falando de um estudante de matemática chamado George Bernard Dantzig. Isso é um evento de 1939. É algo extraordinário. Se tivessem dito para ele que era um problema impossível, jamais ele conseguiria avançar, fazer o teste, se aventurar. Mas esqueceram de falar para ele. E isso fez toda a diferença.
Quando, por exemplo, você pensa na capacidade ou no que afeta a nossa mente, eu quero que você lembre de um episódio bíblico, a maioria das pessoas conhece isso, que é o evento da Eva sendo tentada pela serpente. Não quero saber se você acredita nisso ou não. E se você não acredita, eu quero te encorajar a não perder o time do princípio por trás dessa história. Porque quando a serpente desafia a Eva a comer do fruto, a serpente não coloca uma pistola na cabeça da Eva e diz, come, senão eu te mato. Não foi assim que ela fez. O que a serpente fez? Colocou uma dúvida. Aplicou um golpe mental. Talvez por isso que o apóstolo Paulo, falando desse episódio, escrevendo para uma igreja do Novo Testamento, ele disse mais ou menos assim: temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo não se preocupa inicialmente com o pensamento, com o comportamento daquele povo. Ele não foca exatamente no que eles estão fazendo, mas ele se direciona à maneira com a qual eles estão articulando o pensamento deles, está corrompido. E é por isso que o fato do pensamento estar corrompido, os comportamentos refletem isso. Por isso que talvez o apóstolo Paulo falou a uma outra igreja, também dentro dessa mesma perspectiva de cuidado com o que você pensa. Quando ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor nisso, pensem nessas coisas. Encham a mente de vocês de coisas boas, dignas de serem pensadas. Porque o apóstolo Paulo, ele tem total consciência que a nossa mente determina o nosso comportamento. Os nossos pensamentos determinam as nossas ações. Por isso que ele utiliza essa ordem. Perceba comigo. Pensem nessas coisas. Aí depois ele diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E aí ele fala: o resultado disso, o Deus da paz estará com vocês. Então, pensem para então fazerem. E aí vocês experimentam o resultado. O problema é que, na maioria das vezes, o que geralmente a gente quer? Experimentar os resultados, para então a nossa mente ser mudada, para afetar o nosso comportamento. Ou a gente quer experimentar os resultados, para então a gente começar a dar passos numa mudança de comportamento ou de hábitos, para então a gente começar a pensar a respeito. O apóstolo Paulo, ele entende claramente, e eu super concordo com ele, que um bom comportamento sempre vai ser o resultado de um bom pensamento. Quando, por exemplo, o Salomão ele dá um conselho, né? Cuidado com a pessoa invejosa, né? Acho que você tem algum amigo invejoso aí, né? Então pensa um pouquinho. Olha o que o Salomão disse: não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares, porque como imagina sua alma, ou seja, o que está dentro da cabeça da pessoa, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Parece que ele está contigo, mas no fundo não é o caso. Porque o mais importante não é necessariamente aquilo que a gente faz. Porque o que a gente faz, por vezes, não determina quem somos. Mas como a gente alimenta isso no nosso pensamento, isso sim determina quem somos. Talvez por isso,
Craig Groeschel, ele falou que basicamente a nossa vida está sempre se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. A nossa vida está se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Aquilo que você alimenta no recôndito da sua alma, talvez ninguém sabe, mas você fica mentalizando, focado, obstinado naquilo. Aquilo direciona a sua vida. Talvez por isso, num outro texto bíblico, aonde está o seu tesouro, aquilo que é importante para você, ali também vai estar você, o seu coração. Porque a nossa vida está sempre se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. E por isso, e por saber disso, nós nos dedicamos a, durante todo este mês de novembro, confesso a vocês que não era nosso planejamento, isso era uma série para o ano que vem, mas a gente entendeu a necessidade de nós revermos e avaliarmos algumas coisas, e a gente decidiu terminar o ano pensando em algo tão importante que é a maneira como nós pensamos. E no meio dos nossos pensamentos surgem as mind traps, as armadilhas. As armadilhas que obscurecem o nosso pensamento, que nos fazem refém dos nossos pensamentos. E a gente vai trabalhar e pensar, refletir, aplicar isso à nossa vida a partir de 4 perspectivas, ou a partir de 4 armadilhas mais comuns. A primeira delas, a gente vai falar disso hoje, basicamente, que é a armadilha da preocupação e ansiedade. A segunda armadilha que a gente vai falar é a armadilha do vitimismo. E como isso tem afetado a vida das pessoas e feito com que as pessoas não avancem na vida, porque elas se sentem reféns e vítimas da sociedade, do trabalho, do outro, porque a mente delas está obscurecida. A armadilha é mental. É uma estrutura, é como ela pensa a coisa. Então, na terceira semana, a gente vai falar sobre a armadilha da mente negativa. Eu tenho certeza que você conhece um monte de gente assim, caso você não seja assim. Para esse tipo de pessoa, tudo está caminhando para o fim e vai dar tudo errado. Mas é uma armadilha, é uma forma de pensar a vida. Talvez o negativo, né, o que tem mentalidade negativa, está tentando ter uma perspectiva mais otimista. Né? Se eu estou esperando o pior, não é verdade? Se vier uma coisa boa, é lucro. Eu não me frustro, não me decepciono. Só que a gente precisa ter cuidado, porque é uma armadilha. E isso nos limita. Deus não nos criou para isso. E por fim, a gente vai falar da minha predileta. A predileta. A que eu mais gosto, que é a armadilha mental do tudo ou nada. Sabe o que é isso? Pensa naquela pessoa que é um bom pai, mas ele falhou com o seu filho. E aí ele pensa assim, eu não sou pai, eu não sou um bom pai, meu filho merecia um pai melhor, eu não presto para nada, né? Porque o tudo ou nada é sempre se utiliza, né? do sempre, do jamais, do tudo, do nada. Você me machucou, então a gente não tem mais como ser amigo. Você me feriu, então a gente vai divorciar. É tudo ou nada, é sempre tudo ou nada. É uma pessoa que vive nos extremos, não entende de equilíbrio. Mas é uma armadilha mental, é uma forma de encarar a realidade, é uma condição mental. Porque geralmente essas armadilhas roubam a nossa mentalidade, roubam a nossa mente. E se esse pastor tiver certo, a nossa vida está sempre se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Por isso, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, foca na mente, foca no pensamento.
E eu queria pensar um pouco na questão da preocupação e ansiedade, e vale ressaltar que, embora sejam duas coisas distintas, a preocupação e a ansiedade, elas estão muito conectadas. Quando você pensa na palavra preocupação, por exemplo, ela já diz muito assim, na sua construção etimológica. É como se eu estivesse me ocupando previamente com algo. Eu não estou me ocupando com aquilo na prática, mas eu estou me ocupando na mente. Eu não tenho muito o que fazer em relação àquilo na prática, mas eu estou aqui na minha cabeça enlouquecido. Então, se você colocar no Google, fazer uma pesquisa rápida, vai dizer o seguinte: prevenção, opinião antecipada ou primeira impressão que uma coisa fez no ânimo de alguém. Ou então, ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. É uma ideia fixa e antecipada que perturba a gente. E aí você fica naquela coisa, naquela neura de tentar resolver o que não pode ser resolvido agora. Isso é preocupação. E eu queria pensar a preocupação usando o exemplo de uma escada, como se você estivesse na parte de cima, no andar de cima da casa, e a preocupação é esse primeiro degrau. E à medida que você vai descendo a escada, os lances de escada, você vai caindo na ansiedade. É isso. Por isso que eu disse que são coisas diferentes, mas são muito conectadas. Porque mal gerida, a preocupação se torna ansiedade. E dependendo do nível de ansiedade, isso pode se tornar uma patologia, uma doença. E você vai ter que ser tratado, você vai ser um paciente de pessoa preocupada, porque o preocupado ele gosta de se ver como um precavido, Porque ele gosta de romantizar as neuras dele. Você vai ser um preocupado, um precavido, e você vai se tornar um paciente. Porque se Jesus estiver falando a verdade, a gente comentou um pouquinho disso antes do culto, aqui no alinhamento com os voluntários, que por mais que a gente se preocupe, a gente não consegue aumentar um dia da nossa vida. Não é verdade? A preocupação não acrescenta absolutamente nada à nossa vida. Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas não resolve. E aí nós temos 3 categorias básicas assim de preocupações. A primeira delas são situações que são de fato incômodas, para as quais se deve encontrar solução. Exemplo, dinheiro para pagar as contas, ou de repente comprar comida, ir ao mercado, são preocupações que tem o que fazer a respeito. Só que não é preocupando-se que você resolve. Às vezes é se planejando, às vezes é simplesmente fazer uma lista de tarefas e começar a dar check em cada uma daquelas coisas ali que você se propôs a fazer. Preocupar-se não vai resolver. Mas essas situações incômodas, para as quais se tem solução, elas, vez ou outra, começam a encher o saco e a gente se preocupa ali. Se não cuidar, sabe o que vai acontecer? Vai passar 24 horas, 48 horas, uma semana, você não fez nada, só se preocupou. Mas tem um segundo tipo de preocupação, ou categorias de preocupação, que são situações irritantes sobre as quais você não tem controle. Então, de repente, você está no trânsito ali às 8h15 da manhã, você devia estar no trabalho às 8 horas, mas você decidiu desafiar o relógio. Não é verdade? E aí você está ali no trânsito, esperando o milagre de Deus, de transportar espiritualmente o teu carro, ou até a tua moto, dependendo do caso, e você não consegue ver o milagre de Deus, Aí você fica preocupado, meu Deus, eu vou chegar, qual a história que eu vou contar hoje, Vou dizer que o pneu furou. Aí você fica culpado até a hora do trabalho,
Aí você diz pro chefe assim, gaguejando, sabe que o mentiroso ele gagueja, né? O pneu, né? Pneu o quê, menino? Furou. Furou. Cadê o step furado? Se o patrão for rígido, ele vai atrás. Né? Eu iria. Sou um patrão brabo. Mas é basicamente isso que acontece. Ou de repente, um acidente, alguém sofreu um acidente, você está muito preocupado com isso, vai resolver alguma coisa? Não. Vai mudar a condição da pessoa? Não. Mas Felipe, como é que vai ser? Não, eu não sei como é que vai ser. Mas o que eu sei, tenho absoluta certeza que sua preocupação não vai resolver o problema. Isso eu não tenho dúvida. E assim você pode pensar em várias situações. E uma terceira categoria de preocupações que eu acho muito interessante, e essas são as preocupações que eu adoro, né? Que são problemas menores do dia a dia, que não requerem maior atenção e não tem importância, mas a gente fica louco com isso. Louco. Ai, meu Deus, cadê a caneta? Meu Deus, a caneta, eu preciso... Do nada, a caneta está no seu bolso. Né? Você procurou em todos os lugares, menos onde a caneta estava. Né? Ou então você perdeu a carteira. Não sei se a carteira de vocês é assim, mas a minha, ela gosta de sumir na hora que eu estou saindo. Né? É uma carteira viva. Né? Ela some. E aí, de repente, eu encontro essa carteira quase sempre no mesmo lugar onde eu coloco toda vez que eu chego em casa. Impressionante como a cegueira espiritual me impede de ver a carteira. Mas essas coisas, né, do dia a dia vão mexendo assim com a gente, vão atrapalhando a nossa vida, porque no geral a preocupação ela tem essa tendência de te levar a pensar sempre o pior cenário possível. A nossa preocupação nos leva a pensar sempre o pior cenário possível. Mas lembra, a gente está falando de uma guerra travada na mente. Isso tudo é você sozinho com você mesmo. Ninguém está colocando lenha na sua fogueira cerebral. É tu contigo mesmo. O que foi, fulano? Não, só um negócio aqui. Fulano, mas você está bem? Não. Preocupado. Está preocupado com o quê? Não, tem que pagar a conta. E preocupação paga a conta? Não, mas... Ah, sim. Pensei que pagava, porque senão eu ia ficar louco. Que aí eu quitava tudo, né? Tudo que eu devo. Só preocupando, né? Porque, não sei você, mas eu tenho o dom de me preocupar. Então eu tenho que cuidar disso constantemente. Para não deixar que isso sugue a minha alma. Porque se o Craig está certo, o que a gente fixa na nossa mente é o que domina e direciona a nossa vida. A Norma, ela falou um negócio muito interessante. Ela falou o seguinte, que a preocupação é, por vezes, o pensamento transformado em ideias venenosas. Isso vai envenenando a nossa alma. Se você não gere isso, se você não cuida disso, isso vai te afetando de tal forma que você se torna uma pessoa extremamente chata de conviver. Chatíssimo. E aí eu quero propor 4 passos que são muito úteis e que eles não são necessariamente subsequentes, né? Mas eu acho que fará muito sentido para a gente começar a gerir o nosso pensamento. Porque é uma das coisas muito difíceis da gente fazer, que é gerir o que a gente está pensando. Então, 4 passos para a gente evitar tropeçar e cair na armadilha da preocupação e da ansiedade. Então, o primeiro passo importante é identificar o espiral o mais rápido possível. O que é isso, né? É começar a entender a causa da sua preocupação, como ela se dá. Então, de repente, você vai ter que se fazer a pergunta, aqui mesmo, agora, qual o momento do dia ou o lugar que te levam a se preocupar mais, por exemplo?
Então, eu adoro me preocupar na hora que eu vou dormir. É um hobby que eu tenho. Deitei na cama, aí começa. Começa a pensar, o que eu tenho para fazer amanhã? Não, acho que eu tenho que fazer isso aqui. Não, vou fazer aquilo. Então é um local e um momento do dia que eu adoro me preocupar. E aí talvez você tenha o seu lugar favorito também. Às vezes é no seu trabalho, às vezes é logo cedo pela manhã, você pensa assim, você acorda, aí você tem que ir para o trabalho, mas aí de repente você dá de cara com uma pilha de roupa suja, uma pia com um monte de roupa suja, de louça suja do final de semana, uma bagunça, sapato espalhado pela casa inteira, um conjunto infinito de teias de aranha, né? Você pensa, será que uma Homem-Aranha veio aqui hoje, né? Você fica louco com aquilo. Então você tem que pensar qual é o momento do dia que você mais se preocupa, ou qual o lugar que te leva a se preocupar mais. Porque a partir de agora, ou a partir desses passos, você vai ter uma pegada um pouco mais racional com o seu problema. Uma pegada mais racional. Que a gente gosta de receber curas místicas, né? A gente queria que alguém viesse, né, e chamasse assim, filho, vem cá. Aí você vem todo preocupado, ansioso, e aí eu te coloco assim a mão na sua cabeça e do Neida, tu para de ser preocupado. Né? Aí quando você não acredita muito nisso, o que geralmente você faz? Você procura um amigo, tem aqueles amigos que são farmacêuticos, me indica um negocinho, né, um óleo essencial, né, um trocinho assim para eu dar uma animada. Né? Porque a gente quer resolver o problema a partir de atalhos. É assim, a gente não quer resolver o problema como um bom adulto. A gente quer resolver o problema de forma paliativa e instantânea. O que importa é o aqui, o agora. Eu quero resolver hoje. E aí, já que eu orei, já que oraram por mim, não resolveu, eu vou empurrar o medicamento. Aí você sente um alívio, né? Só que o alívio dura 3, 4, 5, 6 horas. Aí você começou a ficar doidão de novo, aí você mete outro. De repente você está viciado naquilo, você nem precisava. Porque tem alguns casos que de fato se tornou uma patologia. Doença, é um problema. Mas em alguns casos não. Em alguns casos é só começar a estruturar o pensamento como um bom adulto. Que encara racionalmente os seus problemas. Então, primeiro passo é esse. A ideia aqui é que você seja consciente dos seus pensamentos. Você vai começar a funcionar como um repórter da sua preocupação. Você vai começar a pensar sobre o que você pensa. E, de repente, você começa a fazer um exercício que eu acho muito engraçado, que é meio que etiquetar os pensamentos. É rotular eles. E aí como é que a gente faz isso? Avaliando os pensamentos. Gente, eu estou falando de uma batalha que é travada na cabeça. Ó a doideira. Não é ninguém falando com você, é você sozinho consigo mesmo. Aí de repente você vai se pensar assim, rapaz, será que isso aqui que eu estou falando não é uma coisa inútil? Será que essa preocupação não é inútil? Será que isso vai dar em alguma coisa eu pensar dessa forma? Ou eu me preocupar com isso aqui? De repente, será que isso não é uma coisa pouco provável demais? Né? Porque às vezes você está preocupado com, de repente, um extraterrestre invadir sua casa e roubar seu celular. Sei lá, estou inventando uma história boba aqui, para você entender a nossa capacidade de se preocupar com coisas malucas e impossíveis. Será que eu não estou sendo definitivamente catastrófico na minha forma de pensar? Que é aquela coisa, né? O pai que tem filho pequeno, eu acho muito interessante o tipo de preocupação que o pai tem, né? E aí o menino está aprendendo ali a andar de bicicleta, e o pai fica com o coração na mão, meu Deus, ele vai cair, vai quebrar o braço. É possível? É. Mas criança, gente, criança tem um tipo de osso muito diferente do nosso. Ai, meu Deus, ele vai sair, eu não sei como é que vai ser esse negócio. Calma, papai. Deixa.
Ou de repente você começa a pensar, já são umas 6:30, e aí você está numa parada de ônibus, ou está esperando alguém chegar, e você fica, de repente vem um medo assim, um troço, uma preocupação arretada. Meu Deus, será que é um lugar seguro? Petrolina está tão agressiva, está tão violenta. Aí você começa a pensar uma neura, aí todo mundo que vem de moto você pensa, agora vai me roubar, agora vai me roubar, agora vai me roubar. Se vier 2 pessoas na moto então, aí você corre. Coitado, era um mototáxi levando a passageira dele. Mas você está tão na neura, cara, que uma corda no escuro você pensa que é cobra. Ixi, meu pai. Você escuta até o chocalhinho dela. Porque a gente é criativo demais na maneira como a gente se preocupa, ué. Então a gente precisa cuidar disso. Porque, caso contrário, se a gente não identifica a espiral o mais rápido possível, isso começa a tomar lugar na nossa mente e você vai descendo degrau por degrau, degrau por degrau. E se a gente coloca isso em dias, meses, anos, você vai descer tão para baixo, tão fundo, que esses passos aqui não vão te ajudar muito. E eu espero que isso não seja o seu caso. Um segundo passo que eu acho importante para a gente começar a evitar ou a blindar nossa cabeça de uma armadilha mental como a da preocupação e ansiedade é proteger sua mente. Então, partindo do ponto que você já começou a mapear aquilo ali, você vai considerar algumas coisas. A primeira delas é que todo mundo tem lutas pessoais construídas na mente. Você não é inferior. Você não é pior. Cara, todo mundo tem um negócio que ele maneira. Então agora, você vai começar, depois que você conseguiu organizar isso, né? Você vai começar a transformar pensamentos catastróficos a partir de um enfoque positivo. Porque agora você está começando a adestrar o seu cérebro a pensar certo. Entendeu o troço? A gente precisa controlar esse negócio. Então isso aqui é o básico, isso aqui não é nem Bíblia, aqui é o básico, é o beabá, qualquer pessoa faz isso. Então você vai pegar aquele pensamento, cara, meu Deus, e se de repente eu esqueci o fogão, o gás aceso e pega fogo na casa hoje à noite, né? Que tem gente que é criativo, né? Aí você vai começar a pensar, peraí, mas eu tenho o hábito de sempre fechar o fogão. Porque eu já sei que eu sou neurótico. Então eu vou lá e vou fechar o negócio. Pronto, fechei. Aí você aliviou a sua cabeça. Você ficou tranquilo em relação a isso. Ah, eu estou aqui pensando, meu Deus, eu não vou dar conta do meu dia. Meu Deus, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer. Vamos mudar o enfoque? Para não ficar tão catastrófico? Você vai pegar um bloco de notas ali no seu celular, que eu sei que você dorme com o celular do lado. Você vai anotar ali os troços que você tem para fazer. Aí você descobre que você tem uns 4 itens para você fazer só. Estava preocupado com isso. Ou então você descobre que você tem 12 itens. Aí de cara, você já sabe, isso não é coisa para um dia. Isso é coisa para 2, 3 dias. Aí você vai ser inteligente, você vai botar, isso aqui eu vou fazer na segunda, isso aqui eu vou fazer na terça, e aqui eu vou finalizar na quarta, deixando um espacinho para ver se eu consigo dar conta das outras coisas que eu posso deixar a desejar um dia ou outro. Então eu vou começar a blindar a mente. Uma outra forma de transformar um pensamento catastrófico a partir de um enfoque positivo é quando você tem, por exemplo, um vestibular para fazer, uma apresentação importante do trabalho, um relatório que você tem que entregar, e aí você já se preparou, você estudou, você fez cursinho, você montou o material, você tem que apresentar, mas você começa a ficar preocupado, meu Deus, se me der um branco, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí o que você vai fazer? Cara, eu já me preparei, eu vou para lá. Vou fazer o meu melhor. E se der tudo certo, eu vou lembrar. Se eu não lembrar, o que eu posso fazer em relação a isso? As chances que eu tenho de fazer bem, porque eu estudei, são altíssimas. Mas isso não é desculpa para o preguiçoso, né? Porque você tem que ser realista. Porque às vezes o cara não estudou nada e ele quer lembrar no outro dia. Não tem como, amigo. Né? O cara está querendo fazer o Enem ali e ele está preocupado porque... Estudou?
Não, comecei a estudar na semana passada, assim, eu estou dando o meu, eu estou estudando 12 horas, 16 horas por dia. Ô amigo, poupa Deus disso, das tuas orações. Poupa Deus. Não, eu já mobilizei minha família toda para orar por mim. Não faz isso não, amigo. Faz isso não. Estuda, te prepara para o ano que vem. Você já deu. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, que o cara não possa passar. Claro que pode, né? Tem uma galera que só vai e dá certo. Mas dependendo do caso, isso acontecer é raríssima a exceção. Raríssima. Então, assim, a gente precisa cuidar disso, né? Senão você vai ser que nem o meu colega, que ele estava fazendo uma prova e tinha uma pergunta a respeito de um rio, um negócio assim, aí ele não tinha estudado direito, e aí, no meio daquilo, ele orou, né? Pediu a Deus a resposta, né? Aí ele viu a imagem assim de um ônibus passando, e estava escrito no ônibus o nome da empresa, que era Pericumã, que é o nome do rio. Oh, e aí ele colocou e acertou a questão. Aí o cara vive agora a partir disso. Que Deus revele para ele os negócios. Não faz isso não, cara. Tem coisa que Deus não precisa fazer por nós, não. Tá? E é importante a gente pensar isso, porque, de fato, se Norman Wright está certa, a preocupação é, de fato, o pensamento transformado em ideias venenosas. Isso começa a mexer, envenenar a nossa alma. Por isso, o terceiro passo, para a gente começar a pensar sobre isso, eu tenho muito carinho por esse terceiro passo, porque ele me salva de muitas. E eu quero dividir esse terceiro passo, que é o enfrente a armadilha com Deus. Eu quero dividir em duas partes. A primeira delas é enfrente. Não é tenta esquecer, não é tenta preencher aquilo com uma outra coisa, não é pensar formas de não se preocupar naquele momento e deixar aquela preocupação. Não, enfrente o problema. Enfrente o pensamento. Cara, essa minha preocupação com esse bujão de gás é o que mesmo? O bicho já está fechado, pô. Já fechei o negócio. O que eu estou preocupado ainda com essa explosão da minha casa? E aí você vai enfrentar o troço. Mas você precisa começar a enfrentar a situação com Deus. E aí, quando a gente pensa em enfrentar a situação com Deus, entendendo que ela não vai diminuir por conta própria, que ela não vai ser silenciada pela nossa apatia ou preguiça mental, a coisa começa a tomar uma proporção diferente. E aí, pensando no enfrentar com Deus, a gente não pode só fazer disso uma ação nossa em momentos pontuais. Quando alguma coisa dá errado, eu procuro Deus para resolver meu problema. Que é tipo o que a gente faz quando a gente quer comer um hambúrguer, né? Estou com fome de hambúrguer, vou na hamburgueria, peço meu negócio, como o meu hambúrguer e vou para casa. Deus não é um fast food. Deus não é um cachorrinho que você chama quando está dando tudo errado, e aí ele vem, balança o rabinho, você passa a mão na cabeça dele, te alivia ali um pouquinho, depois você manda ele para a casinha dele. Deus não é assim. Deus não é um supermercado que de repente você está precisando de alguma coisa, você vai lá com a quantidade de dinheiro certo, você paga por aquilo que você está precisando, depois você volta para casa com o seu produto. E você só volta para lá quando você está precisando de outra coisa. Deus não é assim. Talvez é a maneira como a maioria das pessoas se relaciona com Deus. E eu não estou falando isso para defender Deus como pessoa, porque Ele é tadinho, Ele quer ter um relacionamento com você, e você não está deixando, você não está aproximando. Não, definitivamente Deus não precisa de você. Definitivamente Deus não precisa de mim. Ele é muito Deus sem mim, inclusive. Ele é sempre Deus comigo, ou, perdão ao português, semigo. Então, Deus não pode ser tratado como um mercado, cara. Eu preciso criar uma rotina em que eu entendo que eu preciso de Deus. Eu preciso preencher a minha mente, a minha estrutura de pensamento, eu preciso moldar a minha mente a pensar do jeito de Deus. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso conhecer o meu Deus.
Eu preciso viver experiências com Ele. Eu preciso. Não é Ele quem precisa. Eu preciso. Isso muda tudo, absolutamente. Quer ver um exemplo da Bíblia que eu acho extraordinário? A gente cantou um pouquinho desse exemplo e dessa história, que é um momento ali, mais ou menos às 3 da manhã, os discípulos de Jesus estão num barco, o mar está super agitado, uma confusão arretada, e do nada Jesus vem andando sobre as águas. E aí, no meio daquela tempestade, alguém consegue observar um vulto e grita: é um fantasma! E aí Jesus: fica de boa, sou eu. Mas os caras estão no meio da tempestade, está à noite, cara. E aí o Pedro, muito afoito, acho que é um discípulo de Jesus, que eu acho assim extraordinário a ousadia dele, ele se levanta no meio daquele pessoal todo, possivelmente com medo, como todo mundo ali, e ele diz: ô, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir te acompanhar aí sobre as águas. E ao contrário do óbvio, Jesus, é só vir, pode vir. Mentira, vem. E o Pedro sai do barco e dá um passo, dá dois, e de repente ele está andando sobre as águas. Só que eu não sei, mas alguma coisa vira na cabeça dele. Não sei se ele percebe que isso é um absurdo, que isso é impossível, mas ele começa a focar no mar agitado, na onda, no vento, no troço todo, e ele está afundando, e eu vou morrer! Jesus, me salva! E Jesus pega no braço dele: ô, bicho sem vergonha. Não é verdade? Estou contigo, cara. Tem que confiar em mim, pô. Tu não estava andando sobre as águas, não é porque tu é super-homem, não. É porque tu estava olhando para mim. Eu estava cuidando de ti enquanto tu olhava para mim. Enquanto tu focava a tua atenção em mim. E aí você vai ver a construção do caráter e da confiança do Pedro ao longo dos anos, ao longo da vida dele, e ele vai escrever uma carta, e no meio da carta que ele escreve algo extraordinário. Ele diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse aqui é um resultado do afundar deste homem várias vezes. Pedro aprendeu que ele não é essa Coca-Cola toda, que a preocupação dele não resolve a vida dele, os problemas dele. O Pedro entendeu que é Jesus o centro da história e o centro da vida dele. Por isso ele orienta: lancem sobre ele, enfrente essa armadilha miserável e diabólica com Deus. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É a orientação do Pedro. Ele sabe o que é ser cuidado por Jesus, apesar dele ser Pedro. A questão é que muitas vezes a gente age como Pedro e perde o foco. E começa a achar que o nosso escape está em outro canto. Afunda. É normal. Afundar é normal. Um outro caso que eu acho extraordinário é o caso do Davi, por exemplo. Ele está vivendo uma perseguição miserável. Dia e noite. Os inimigos querem a alma dele. E no meio de tudo aquilo, no meio de toda aquela perseguição, ele escreve um salmo extraordinário, Salmo 34, e olha só esse trecho desse salmo: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Todos os meus temores. Não é que me livrou de todos os meus inimigos, não é que me livrou de toda a circunstância que eu estava vivendo, de todos os meus temores. Ele cuida da nossa mente. Ele cuida da gente. O problema é aonde o amigo ou a amiga está lançando as suas ansiedades. Aonde você está descarregando a sua alma, as suas preocupações.
Esse é o problema. E isso muda tudo. Muda todo o jogo. Mas eu sei, às vezes a gente já tentou mapear esse negócio. E embora eu saiba que eu não seria ninguém se eu não tivesse em Deus essa possibilidade, eu sei que por muitas vezes a gente não consegue lidar com os nossos desafios sozinhos, por isso o quarto passo é algo que transcende a nossa capacidade de resolver o nosso problema, que é peça ajuda. E aí pedir ajuda aqui pode ser um amigo, um mentor, um grupo de amigos, pode ser de repente um profissional especializado, dependendo da sua condição. Só não sofra sozinho. Se está acima ou além da sua capacidade de resolver, de solucionar, de pensar sobre isso, cara, quando você compartilha a carga com alguém, fica mais leve. É diferente. Às vezes você até tentou buscar Deus, às vezes você tentou até falar com Jesus, você faz esse negócio todinho, mas está apertando o seu coração. Está apertando aqui. E às vezes você vai precisar ver Deus em outra pessoa, que vai te guiar, que vai conduzir sua vida, que vai ver de uma outra perspectiva. Porque, no geral, a preocupação ela tem essa possibilidade de conduzir a gente para o pior cenário possível e nutrir pensamentos venenosos dentro da gente. Essa é uma das maiores armadilhas da nossa época. As pessoas têm de forma desnecessária, inútil, catastrófica, alimentado diversos tipos de preocupação. Isso tem se tornado ansiedade, tem se tornado doença na vida de muita gente por uma má gestão dos pensamentos. Então eu encerro essa conversa a partir de 3 perguntas. E a primeira delas é uma pergunta extremamente necessária, porque tem gente que já experimentou esse tipo de coisa. Você já experimentou tamanha preocupação, até mesmo uma crise de ansiedade, a ponto do seu corpo reagir negativamente? Somatizou, cara. A dor que estava na cabeça, que estava na alma, atrofiou. Te gerou tremores. Um frio, um engasgo assim. Você começa a sentir o seu coração palpitar. Você pensa que vai morrer. Tá, acabou para mim hoje. E aí você aprendeu umas técnicas de respiração. Muitas vezes isso funciona. Que isso vai controlando. Você vai tendo consciência do que você está fazendo. Aí você resolve a questão. Mas às vezes não resolve tanto. Porque algo que estava na sua cabeça somatizou. Você ficou sem controle daquilo. Isso é absurdo, é horrível. A sensação é deplorável. Mas eu entendo isso. Muita gente já viveu isso. Mas eu não sei se você sabia, mas Jesus sabe o que significa isso. E não é simplesmente porque Ele conhece todas as coisas. Eu não sei se você se lembra da cena, mas na noite em que Ele foi traído, Ele foi para um jardim que era um lugar costumeiro para se fazer orações. Ele chamou alguns discípulos para estar com Ele. Ele sabia o que ia acontecer. Jesus ele já foi para aquela região, ele já foi para aquele momento, ele já teve aquela última ceia com aqueles discípulos, sabendo do que ia acontecer. E Jesus é Deus. A gente crê nisso. Mas é Deus encarnado. Ele assume 100% da nossa condição humana. E no meio daquilo tudo, brota na mente de Jesus, e eu sei disso porque está escrito, um peso. A mente dele começa a mexer alguma coisa com ele. Como é que eu sei disso? Porque o cara começa a orar pedindo: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice.
O relato do biógrafo de Jesus diz que a agonia foi tamanha que ele transpira sangue. Você tem noção do que é isso? Eu não faço ideia do que é esse tipo de dor, do que é esse tipo de pensamento. Ele está no meio daquilo porque ele sabe que o maior problema que ele vai enfrentar não são os açoites, não são necessariamente os cravos e a própria cruz, porque os açoites, a cruz em si, os cravos, a coroa, a humilhação, elas afetam o corpo. Mas ele sabia que na cruz ele iria cumprir todo o desígnio, toda a vontade de Deus, porque ele receberia sobre si toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. A agonia era tamanha, não por medo da cruz. Eu não tenho dúvida, ele estava pronto para a cruz. Mas saber que por alguns instantes o pecado de todos os que creem nele está sobre ele, isso afronta a estabilidade de Jesus. A ponto dele orar: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus não é o tipo de pessoa covarde que é conduzido por qualquer pensamento. Embora a angústia domine o seu coração, a sua mente, e somatize, e faça com que ele sue sangue, ainda assim ele consegue, no meio de tudo aquilo, gritar: mas seja feita a tua vontade, não a minha. O entendimento da obra que seria feita na cruz teria um impacto cosmológico. Não afetaria só o próprio Jesus ou os seus discípulos naquele momento, mas afetaria toda a criação. Deus está redimindo todas as coisas por meio do sacrifício de Jesus. Eu não sei se você entende isso, cara. Mas isso mudou completamente a história. É por causa da coragem de Jesus de enfrentar-se, de enfrentar a somatização naquele momento, a dor que ele estava sentindo, a agonia. É por causa daquilo, daquela coragem, da obediência que ele tinha ao Pai, que eu e você podemos ouvir essa história hoje aqui. Que eu e você podemos comunicar com o nosso Deus Criador. Que eu e você, embora a gente não tenha nada a oferecer, embora Deus não precise de nós, nós somos amados. Ele nos aceita, porque apesar da cruz de Cristo deflagrar o nosso coração pecador e afirmar para nós com todas as letras: você não pode se salvar, alguém tem que morrer por você. Você não consegue resolver o seu problema com Deus. Você tem noção disso? Não adianta fazer boas obras, tentar um ajeitadinho. Deus não está nem aí para o que você faz, cara. Deus não precisa da gente. Então a cruz de Cristo diz: você é pecador. Você é tão pecador que você não pode resolver o seu problema com Deus. Mas a mesma cruz, ela diz que nós somos tão amados, que embora fosse um absurdo o que estava acontecendo na cruz, Ele, Deus encarnado, Deus homem, se dispõe a morrer por nós. A face amorosa de Deus é revelada na morte representativa e substitutiva de Jesus. É porque Ele ama. Ele é justo. Ele é santo, Ele não suporta os nossos pecados, mas Ele nos ama tanto, que Ele se dispõe a morrer por nós. Então Ele entende o que são os nossos tremores internos. Ele entende esse processo corporal de reagir a uma má gestão de um pensamento. Ele sabe o que é isso. Você tem um Deus que sabe o que você passa, que Ele te conhece de verdade. Segundo,
de tudo que eu falei, dos passos, aquela coisa toda, o que vai ser mais difícil para você pensar? Qual você teria mais dificuldade em colocar em prática e de repente começar a controlar a sua cabeça? Não sei. Porque é encarar como adulto. Eu sei que talvez soa até um pouco estranho isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que começar a pensar. Eu sei que a gente gosta muito de sentir. E seria muito bom se fosse tão fácil assim, mas algumas coisas você vai ter que virar essa chave e começar a investigar a sua mente. A pensar sobre o que você pensa. A se proteger de si mesmo e das armadilhas que a sua mente traz para você. Você vai ter que começar a enfrentar isso. Não simplesmente tentar silenciar sua cabeça, mas enfrentar isso. E de repente você começa a fazer isso com Deus e tudo muda. Se você está vendo que não está dando muito certo, peça ajuda. E essa terceira pergunta é onde você vai parar de ser egoísta. Porque eu sei que como isso falou ao meu coração, muito possivelmente isso mexeu profundamente com você. Isso te dá uma perspectiva diferente de lidar com a sua própria preocupação ou ansiedade. Então, nesse sentido, eu te desafio a pensar em alguém. Felipe, mas eu estou arrebentado, eu que preciso disso aí. Beleza. Mas eu te desafio a pensar em alguém, porque assim como você talvez precise, essa outra pessoa também precisa. Então talvez você vai conversar com essa outra pessoa. Pedir, gente, eu preciso desse PDF aí, desse negócio aí que foi falado. Que eu quero falar com um amigo meu que está vivendo dias horríveis de preocupação e ansiedade. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Porque, cara, mudanças acontecem na nossa vida e a gente experimenta a bênção de Deus, não é porque simplesmente a gente é privilegiado por Deus. Eu sou um eleito de Deus. Grande bobagem. Deus nos abençoa para que essa bênção transborde para outras pessoas. Isso é o que muda todo o jogo. Então pensa em alguém. E aí eu quero encerrar esse momento orando com você. E eu sei que tem dois grupos de pessoas aqui, obviamente. Primeiro grupo, cara, isso falou totalmente comigo. Eu até fiz uma cara assim de que eu não passo por isso, mas eu estou nesse negócio aí. E eu queria orar com você pedindo força para que você passe dessa, avance, progrida. Mas também tem um outro grupo que está bem de boa. Cara, eu não tenho essas neuras. Até vem de vez em quando assim, um pensamento, um troço assim. Mas eu sigo. Esses tremores aí que você falou, eu nunca senti isso. Top, parabéns, cara. Deus te abençoe. Você se mantém assim. Mas eu tenho certeza que tem gente na sua família, na sua vizinhança, gente que você conhece, no seu trabalho, que está vivendo isso. E a gente é responsável pelos problemas do mundo à nossa volta. Não sei se te contaram isso, não sei se tu perdeu essa aula. Mas a gente não está nesse mundo de bobeira. Se você viu um problema, muito provavelmente você pode se tornar parte da solução. Sacou? Então eu quero orar com vocês dois. Pessoas que estão vivendo de fato esse problema, pessoas que talvez não estão vivendo isso, pelo menos não nesse momento, mas que certamente está pensando em alguém que está. E eu quero que você comece a se tornar responsável por essa pessoa. Felipe, mas como assim? Cara, comece a orar por essa pessoa. Comece a se aproximar dessa pessoa. Comece a ser ouvidos, ombros, abraços, cuidado para com essa pessoa. Se permita ser alguém que cuida. E mesmo que você está vivendo isso, eu te desafio a dar espaço. Você vai ver um milagre que você não vai encontrar em outro lugar.
a não ser no momento em que você decide transformar a sua dor, a sua ferida em cura para outra pessoa. Isso é um milagre extraordinário, que geralmente é o que acontece. A gente transforma as nossas feridas em cura. Cara, eu sei o que você está vivendo, eu estou vivendo uma coisa parecida, mas eu estou contigo. E você começa a experimentar cura, alívio, cuidado de Deus. É assim que acontece. Então eu queria desafiar vocês a, ficando de pé, orando comigo, você fizesse desse momento, enquanto essa música vai sendo tocada baixinho aqui, você vai falando com Deus do seu jeito. Não tenta impressionar Deus com palavras bonitas, mas fala a verdade. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso fazer alguma coisa, me ajude com fulano de tal. Deus, que eu seja o teu ouvido, o teu abraço para com alguém ali específico que o Senhor mandou aqui na minha cabeça agora. Eu tenho certeza que o diabo não colocou ninguém na sua cabeça agora. Então eu te desafio a orar por essa pessoa. Deus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor sabe quem somos. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor traz alívio à nossa alma. Porque o Senhor nos ama. Mas o Senhor quer que o amor com que o Senhor tem por nós transborde para outras pessoas. Por favor, Deus. Nos dá coragem, Senhor, de dar os primeiros passos na direção da libertação de algumas armadilhas que estão aqui na nossa cabeça. Armadilhas de preocupação e ansiedade. Tem pessoas em níveis diferentes aqui de preocupação. Tem pessoas que já estão vivendo isso como um caso clínico mesmo. Uma patologia. Eu sei que às vezes dá vergonha de falar das coisas que a gente pensa, mas se é o caso, dá coragem para ele, para ela, para dar esse passo. Talvez já está na etapa de pedir ajuda. Outros aqui estão bem de boa, mas sentiram-se responsáveis por algumas pessoas. E o Senhor quer cuidar dessas pessoas através dele e dela. Guia-nos para fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Em nome de Jesus.